E bora que bora! Boa noite, gente. Estão vendo bem? Me escutam bem, né? Valeu, João. Então, hoje a gente segue na nossa cinemática. Vamos lá, lembrando tudo que a gente já viu. A gente começou vendo sobre os movimentos, grandezas vetoriais e escalares, né? Então, a gente saber diferenciar. E daí começou a falar sobre o movimento num geral, e daí a gente, na última aula, começou a ver, então, aquele movimento que ele é retinho, ele é retilíneo, e ele é uniforme porque ele segue sempre na mesma velocidade, certo? E daí agora a gente começa a ver, então, o... não deixa de ser, na verdade, é uma parte aí do MRU, do movimento retilíneo uniforme, mas a gente já não está mais só olhando para um corpo, um objeto, né, um ponto aí de interesse, e sim quando a gente vê que tem mais coisas se mexendo, e como é que fica essa relação dessas coisas, sabe? Como é que fica a análise do movimento dessas coisas quando a gente está querendo olhar para um e para outro. E daí isso na última aula eu comecei a introduzir, né? Mas a gente já estava em cima do tempo, e fica bom também porque daí hoje a gente começa a ver toda essa parte do movimento relativo, certo? Então, lembrando, qualquer dúvida, chama, dá um grito, que eu não tô... Não, vou ficar olhando volta e meia o chat só, tá, gente? Mas partiu, então. Beleza, movimento relativo. Então, de novo, é quando antes a gente via um carro, um ciclista, uma pessoa, né? E agora a gente está olhando para quando tem um carro e outro carro, tem dois carros, na verdade. E daí, né, a gente tem que observar como é que é a interação, como é que é a análise do movimento dos dois. E, na verdade, a gente olhando para um e para outro, vai ser a mesma coisa, né? Pô, tem dois carros ali, suave, né? A gente analisa da mesma forma. Agora, quando a gente troca o referencial, lembrando que a gente. Putz, esqueci de pesquisar como é que é o nome do referencial. Eu vou tentar dar um Google enquanto eu vou explicando para vocês. Desbloqueio o celular. Mas a gente tem um nomezinho de referencial, que é o referencial absoluto, vamos dizer assim, da análise do movimento, né? Pô, tem um carro lá olhando, a gente, beleza, a gente pode dizer que a gente está olhando aquele carro, mas a gente sempre, quando vai falar de um experimento físico, alguma coisa assim, a gente meio que imagina um referencial que está olhando sempre aquela situação de maneira externa, certo? Inercial. É isso aí. Um referencial inercial, então, é quando a gente diz que é esse referencial que sempre observa as coisas de fora, certo? E daí agora a gente já não está mais observando então desde esse referencial inercial, a gente vai literalmente puxar o referencial. O que é o referencial, né? É tipo alguém olhando a situação e analisando, né? Então quando a gente está paradinho, a gente vê um ônibus passando na rua, a gente vê que ele está se movimentando, a gente está parado e tudo mais. Mas se a gente ficar viajando, pô, mas na real, o mundo está girando, né? O mundo sempre está girando. Então, eu não posso dizer que eu estou parado se o mundo está girando. Se a gente pegar um referencial que está fora da Terra e olhar para nós, esse referencial não vai dizer que a gente está parado, né? Ele vai dizer, não, peraí, o mundo está sempre girando, a gente tá dentro do mundo, então a gente está sempre girando também, né? Então, alguém lá no espaço, se conseguisse olhar e enxergar a gente, ia estar vendo a gente andando, né? Então, a gente meio que fala desse referencial inercial quando a gente quer dizer de um referencial meio absoluto, assim, da situação, certo? Mas nesse caso a gente começa a falar começa a trazer esse referencial e a mudar ele um pouquinho para a gente analisar os movimentos quando a gente tem mais de um corpo que a gente quer analisar, certo? Porque a gente
como está aqui, né? Pô, tem dois carros se mexendo, eu dei esse exemplo na última aula. A gente olhando de fora, os dois carros estão se mexendo, perfeito, né? Mas se esses dois carros estiverem com a mesma velocidade, daí é aquilo que eu tinha dado de exemplo. Estou numa estrada, estou a 100 por hora, e encosta um carro, encosta, né? Mas chega um carro do lado aqui, e ele está a 100 por hora também. A gente se olha, parece que a gente está andando parelhinho, tá, os dois na mesma velocidade, né? Então, até parece que nós estamos parados, um em relação ao outro. Ué, ele nunca sai do meu lado, né? Então, a gente parado ou a gente andando na mesma velocidade, meio que dá o mesmo sentimento. Vocês não concordam? Ah, B perdeu Novos Baianos, é verdade. Que triste. Mas fica clara essa noção aí de referencial para vocês? Conseguem imaginar? Claríssimo, diz João. E aí, Nicolas? Show. Então, aqui a gente vai começar a jogar com esses referenciais, certo? A gente pode ter tantas situações assim, de dois corpos se mexendo, ou, por exemplo, dois corpos que se separam, certo? E daí a gente meio que consegue observar o movimento deles dois de uma forma, mas como é que fica o movimento de um para o outro, assim, em relação. Eu vou explicar mais adiante isso, tá? Mas vamos então começar direto. Pô, qual que é por que a gente tem que observar e por que a gente tem que observar diferente esses movimentos quando tem mais de um corpo? Porque eles começam, se os corpos não estão com a velocidade igual, eles um para o outro começam a se enxergar de maneiras diferentes do que a gente de fora está enxergando, certo? E um exemplo aí pô, tem um corpo aqui, uma pessoa se mexendo, caminhando rapidão. Nossa, tá com pressa lá no meio do centro. Nossa, esse sou eu no centro. Eu não consigo andar no centro sem ser muito apressado, assim. Eu não entendo. O centro, na verdade, é feito para andar com pressa, né? Não sei quem é que vai lá, passeia. Sempre tem. Eu falo isso, mas a minha avó mora no centro, ela é a clássica veinha que passeia, né? Porque nunca tá com pressa, porque daí não tem compromisso. Então tá sempre assim. Ou se tem, mas tem tempo, né? E daí ela passeia, assim. Eu, com certeza, xingaria a minha avó, assim, para ela sair da frente. Mas, tirando o fato de eu xingar minha avó, vou estar eu lá, apressadíssimo no centro, né? E daí vejo uma pessoa que está assim, minha avó ali andando, de boinha, sem pressa na vida, conversando com Deus e o mundo, né? E daí andando bem de boinha. A gente, beleza, tem uma pessoa de fora lá, que está olhando e vê assim, nossa, um cara muito apressado e uma senhora bem de boinha, né? Mas a gente, e ele consegue até, sei lá, medir, se ele tem lá aquelas pistolinhas lá do DPTC, consegue medir a minha velocidade e consegue medir a velocidade da minha avó, por exemplo. Mas o que ele não consegue medir é a nossa velocidade relativa. Por que, que é a velocidade relativa? Pô, eu tenho uma pessoa se movendo numa velocidade e eu tenho uma pessoa se movendo a outra velocidade, entre elas têm uma diferença de velocidade. Vocês concordam, né? Pô, 10 não é 5, né? Tem uma diferença aí de velocidade. Mas qual que é essa diferença? Aqui é meio óbvia, né? Mas depois, em alguns momentos, a gente consegue ter que calcular. Mas, basicamente, a gente consegue dizer que... E aí que vem meio que o pulo do gato da velocidade relativa. O referencial, né, é sempre um ponto que está parado, certo? É aquele referencial inercial que eu falei para vocês. Agora, quando a gente está fazendo análise de movimento relativo, a gente meio que joga o referencial para um corpo que está em movimento. Ele deixa de ser um referencial inercial, certo? Mas não tem problema, ele continua sendo um referencial. E daí a gente meio que observa um movimento do outro corpo em movimento, né? A partir desse referencial. Então, vamos deixar se está meio confuso. Vamos pensar assim, beleza, tá a minha avó aqui, se movendo bem devagarinho, né? Se a gente meio que transformasse ela
como referencial, a gente diz, beleza, ela não é que não tenha movimento, mas ela, um referencial, ou sei lá, um referencial é tipo um duendinho, um gnominho que senta no ombrinho dela, certo? O gnominho que senta no ombrinho dela, e daí ele tá andando ali com ela, ele não vai sentir que a minha avó está em movimento, certo? É que nem a gente andando quando tá num bus, né? Senta no bus ali, tu não sente o ônibus se movendo, tu meio que parece que a rua tá se mexendo, né? Mas tu tá ali acompanhando o ônibus, tu e o ônibus estão juntinhos, né? Então o gnominho vai sentar no ombrinho dela ali e meio que não vai sentir ela se movendo. Mas se ele olhar para trás, vai ver eu apressadão lá, vindo correndo ou caminhando, né? Mas com que velocidade que o gnominho que está sentado no ombrinho da minha avó vai me enxergar caminhando? Não sei se está fazendo sentido esse papo, gente. Se tiver muita noia, a gente muda o exemplo. Exato, mas com que velocidade o gnominho vai olhar para trás e vai me ver se aproximando, João? O Nicolas perguntou, a diferença entre as velocidades dos dois é um bom chute. Ó, o João disse, se estiver com a pistolinha DPTC, 5 metros por segundo. E o Nicolas também botou 5 metros por segundo. Pô, vocês meio que, né, já de cabeça conseguiram mais ou menos resolver, mas é bem o que o Nicolas falou ali. A diferença da velocidade dos dois? Sim. Por quê? Porque a velocidade, daí que a gente tem uma notação, tá? Vamos para a notação. É a velocidade do A em relação ao B. Eu vou botar assim, eu vou dar essa notação para vocês, para em algum momento, se aparecer, vocês entenderem, tá? Não sei se nos exercícios geralmente vai aparecer assim, que vocês vão precisar saber essa notação mais criteriosa, certo? Mas é o que? A velocidade do A em relação ao B. Então, tá vendo que antes a gente dizia assim, a velocidade do A e não botava em relação a nada, então era meio que em relação a esse referencial inercial, certo? Agora a gente está mudando o referencial. Não é mais alguém de fora, externo da situação, do sistema, né? O sistema, a gente sempre diz, um sistema é tudo que a gente está querendo observar, né? Então, agora, a minha avó faz parte do sistema e a gente, inclusive, põe o referencial no ombrinho dela ali. Então, é a velocidade do A em relação ao B, certo? E qual que vai ser essa velocidade? Vai ser a velocidade do A menos a velocidade do B. Como disse o Nicolas, a diferença dos dois. E daí, beleza, daí fica o 10 menos o 5, perfeito. Fica 5, né? 5 metros por segundo. Certo? Vamos botar aqui. 10 menos 5 é igual a 5 metros por segundo. Todo mundo entendeu? Não, João. Aí eu já vamos justamente ver o outro caso. Ali é o caso de a velocidade de um em relação ao outro. Não diz assim, do mais rápido para o mais. É tipo, tu pode analisar essa situação da maneira que tu quiser, entendeu? Nesse caso ali, eu estava pegando do A em relação ao B. Essa é a velocidade relativa, Nicole, certo? Do A em relação ao B. Sim, Nicolas, já inclusive agora, justamente quando a gente for, e agora a pergunta seguinte seria, e qual que é a velocidade, sempre apago, tá, gente? Fica tranquilo. Inclusive, eu não sei porquê, mas no último slide da última aula, eu encerrei a apresentação e ele simplesmente deletou todas essas anotações, e eu perdi tudo, eu não consegui refazer elas.
tá, gente? Peço desculpa, mas na aulinha gravada vocês conseguem acompanhar tudo. Mas então aqui, ó, qual seria a velocidade do B em relação ao A? Então, dessa vez, eu fui lá e eu botei o gnominho no meu ombrinho. Tirei do ombrinho da minha avó e daí botei no meu. E daí, basicamente, o gnominho está me acompanhando aqui e a gente está indo em direção à minha avó. Mas qual que é a velocidade que a gente vai enxergar ela? E aí, quem que sabe? Olha, o João tá afiado. Perfeito, Nicolas e João. E a Natália também. É como que a minha avó tivesse indo de ré. E é exatamente isso, porque para o referencial, meio que a gente está parado, né? E as coisas que estão passando. Fica estranho, e fica mesmo. Mas seria exatamente isso. Ela está no Moonwalk a 5 metros por segundo, entendeu? Porque o nosso referencial está andando a 10. Qualquer coisa que tiver a menos que 10 por hora, se tivesse, concordam que o referencial está indo a 10 metros por segundo. Se a minha avó tivesse indo a 10 também, a gente ia enxergar ela meio que parada, a gente nunca ia se aproximar dela, certo? Se ela tivesse a mais que 10, ela meio que ia escapar da gente. A minha avó do nada descobriu que está atrasada para a missa, nossa, meteu-lhe o ligeirão e deu o corridão lá. Mas, então, se ela tá a 10, a gente nunca se aproxima dela. Ela tá a 10 e o referencial tá a 10 e ela tá a 10, então ela meio que tá a 0, né, do referencial. A diferença aí fica 0. Se ela tivesse a mais que 10, ela estaria mais rápido, então ela estaria indo embora, ela teria uma velocidade que nem foi o caso antes, né, do A em relação a B. Agora, como ela tá a menos que 10, então ela meio que ela está andando mais devagar do que o próprio referencial está andando, né? Então ela está diminuindo, está se aproximando, está vindo meio que de ré. Então essa velocidade vai ser. E aqui a gente já consegue ver que basicamente é 5, porque é VB. Caguei, hein? Caguei, hein? Começou. Eu fico triste quando isso acontece, gente. Apaga, 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 só para ficar bem claro. VB menos VA é 5 menos 10 é menos 5 metros por segundo. Certo? Faz sentido? Meio estranho, mas faz sentido, né? Sim, João. O de baixo é sempre o referencial. É a velocidade do que pelo referencial, certo? Isso é tipo, é um jeito mais formal, tá? Da gente representar. E quando vai fazer esse estudo de movimentos relativos, a gente, se quer o mais formal possível, vai dar assim. Acho difícil, assim, que cobre isso, saber qual que é. Talvez, e eu falo isso para pelo menos vocês saberem, assim, terem visto alguma vez, numa dessas aparece em alguma questão aí jogado um VA sobre barra B ali, e daí você já tem noção, pelo menos, certo? Uh, uma pergunta de cada vez, vamos lá. Uma divisão também pode ser chamada de uma relação. Ah, Nicolas, tá, não quero nem entrar muito nessas noias, tá? Mas talvez, pode ser. Uma divisão de números mesmo, assim, pode ser, eu diria que sim. Mas acho que não vamos nem por esse caminho. Vamos focar, por exemplo, no que a Débora perguntou.
Sim, mas é que ali não é uma divisão, Nicolas, tá? É só uma barrinha. Não, isso aqui não é uma divisão, tá? Não é, não é uma divisão. É só uma notação que a gente chama. É tanto quanto a flechinha, que no caso aqui até eu esqueci, a flechinha é uma notação, né? É só para dizer, ah, isso aqui é um vetor. Isso aqui é uma grandeza vetorial, né? Isso daqui é só uma notação também para a gente dizer que é a velocidade de A em relação ao B, certo? Show. A Débora tinha perguntado. Cadê? Senhor, por que ali na B não é 15, se está depois dos 10? Mas então, ó, a da B é velocidade de B em relação ao A. Quando a gente, como é que a gente, qual que é a formulinha, vamos dizer assim, mas não precisa nem dizer isso, é a diferença da velocidade de B pelo do A, tá? É a mesma coisa. Quando foi a velocidade de A em relação ao B, era velocidade de A menos a velocidade de B, tá? Que é o nosso referencialzinho, tá? Aqui o B está dizendo qual que é o referencial. Nesse caso aqui, o referencial é o A, que é esse aqui de baixo. Então, a gente vai fazer a velocidade de B menos a velocidade do referencial, que é o VA. Então, qual que é a velocidade de B? 5. Menos a velocidade de A. Qual que é a velocidade de A? 10. 5 menos 10 dá menos 5. Entendeu, Débora? Agora, se tu quiser, assim, para entender conceitualmente, é isso que eu estava dizendo. Pô, beleza, agora o gnominho que está olhando a situação, ele está no ombro do cara de trás. Ele observando, e a própria pessoa do que ele está no ombro ali, no caso que era eu, né? Eu dei o exemplo eu e a minha avó, que era a B. Se ele está no meu ombro aqui, ele não está me enxergando se movendo, né? Para mim, a gente está se movendo junto, então ele não está se enxergando, me enxergando em movimento. Para mim, eu e ele estamos parados e as coisas que estão se movendo, certo? É que nem a gente num ônibus paradinho, parece que a rua que está passando, né? Não é a gente que está se movendo em relação à rua. Parece que é a rua que está vindo para trás, né? Mesma coisa, então, tá o gnominho aqui no meu ombro, olhando lá minha avó, e a minha avó tá mais devagar do que a gente. É como se fosse dois carros, né? Um carro ultrapassando o outro. Quando está um carro ultrapassando o outro, o carro de trás vindo, então, seja esses 10 metros por segundo, a gente observa o carro da frente meio que vindo para trás, como se fosse, né? Ele tá, só que ele tá indo para frente, a gente sabe, só que a gente está mais rápido. Então a gente meio que está passando aqui, só que como o referencial, a gente botou o referencial no carro que está mais rápido, então é meio como se fosse assim, a gente paradinho e o carro que está mais devagar passando para trás. Faz sentido, Débora? Show. Então é a mesma coisa, tá? Sempre pensem que o referencial é o carona ali, ó, quem está pegando carona naquele corpo em movimento, tá? Então, nessas situações, quando a gente está falando em velocidade relativa, a gente, beleza, está vendo dois corpos em movimento, tá? A gente tem que ver qual que é a velocidade relativa entre um e outro. E faz diferença, e aí vocês estão vendo, faz diferença a gente observar um em relação ao outro ou o outro em relação a um, certo? Um vai ser, pô, beleza, tá com uma velocidade. E ali o módulo, isso é importante, o módulo é sempre igual, tá? 5 metros por segundo. E aqui também, 5 metros por segundo. Agora, tu botar o referencial de um lado ou do outro, lá em um corpo ou em outro, o que vai mudar vai ser o sinal, no final das contas. Às vezes, e aí é o que eu vou falar para vocês agora, caso os dois corpos estejam indo em um em direção ao outro, qual que vai ser essa velocidade relativa aqui? Vai ser a diferença entre eles? Yes or no?
Ah, agora te peguei, né, João? E aí, Nicolas, é a diferença? Quem mais? O Nicolas falou, a soma? E por que que o Nicolas imaginou ali que fosse a soma? E talvez ele nem tenha pensado nisso, mas eu vou. Mas é porque, pô, tem um indo a 10 e outro vindo indo a 5. Então, meio que se eles indo na mesma direção estava diminuindo um do outro, eles indo na direção oposta, se encontrando, então meio que é o contrário, né? Tu vai mudar ali um sinal, vai somar ao invés de diminuir. E no final das contas, não sei se foi isso, mas a gente meio que intuitivamente, assim, não sabe dizer porquê, mas meio que pensa assim, né? Mas de fato é isso mesmo. Por quê? A formuleta ali não muda. Pô, velocidade de A em relação a B vai ser velocidade de A menos velocidade de B. Pô, senhor, como assim? Tu não falou recém que é a soma? Calma. Por quê? O referencial aqui tá como B, né? Só que daí a gente diz que, pô, beleza, tô dizendo que para a direita, e aqui para vocês fica trocado, né? Não sei se isso é direita para vocês ou isso é direita. Para a direita, eu tô olhando aqui para minha telinha, isso aqui é a direita, tá? Para a direita, a gente diz, beleza, ali é 10, ele tá, o A tá andando a 10, certo? A gente então convencionou que para a direita é positivo. Isso quer dizer o quê? E daí a gente tem que lembrar que tudo isso é vetorial, então a direção e o sentido importam. O sentido importa aqui. Se para a direita eu disse, não, é 10, beleza, esse para a direita aqui é 10, o A está andando para a direita e é uma velocidade positiva, então a gente diz que o B ele tem uma velocidade negativa, porque velocidade é uma grandeza vetorial, a gente sabe disso. Então, a gente diz que isso aqui é menos 5, porque é 5, beleza, a intensidade dele, mas se o A que está indo para a direita é positivo, o B que está indo para o sentido contrário, ele tem que ser negativo. Eu continuo fazendo a diferença, só que a diferença de uma coisa negativa, menos com menos, aqui vai dar mais, né? Vai ficar 10 mais 5 vai ser 15. Certo? Faz sentido? Ou confundiu total? Ou não fez nada de sentido? Sim, diz a Natália. Show. Não ficou claro para mim. Se eu estou correndo em direção a outra pessoa, é como se ela tivesse vindo mais rápido. Não é como se ela tivesse vindo mais rápido. A velocidade relativa de vocês é mais alta do que a tua própria velocidade, certo? Porque eu correndo em direção vai ser meio besta. Eu correndo em direção à parede para dar uma cabeçada na parede, tá? A parede está parada. Eu correndo em direção a ela, com 10 metros por segundo, e eu vou dar uma cabeçada, vai doer. Agora, se eu estiver correndo contra um coleguinha que está correndo na mesma direção a mim, e a gente está vindo dar uma briga de bode lá, vai doer mais, porque eu tenho a minha velocidade e ele meio que está somando a velocidade dele para esse impacto, né? Já explico, Nicole. Entendeu mais ou menos, João? A gente está somando as velocidades, né? É sempre pensar, gente, isso é uma boa, tá? Uh... é sempre uma boa pensar em relação ao parado, tá? Ó, tem uma pessoa indo em direção a uma parede que está parado. Qual que é a velocidade relativa deles? Pô, a parede está parada, o cara está indo, só tem essa velocidade aqui, então vai ser essa própria velocidade, entendeu? Agora, se essa parede por algum motivo começa a se mover, ou se eu substituo essa parede por uma pessoinha que também está se mexendo, ou para lá ou para cá, sabe? Daí a gente já começa a ver, opa, pera, vai ser diferente.
Já não é a mesma coisa do que se tivesse parado, tivesse uma parede. Nesse caso aqui, Nicole, então, de novo, estou eu me movendo, certo? E a velocidade relativa é a diferença entre um e outro, certo? Só que eu estou me movendo e aqui o A está se movendo para a direita, então a gente diz que o B, como ele está se movendo para a esquerda, ele tem uma velocidade negativa, entendeu? Isso é o que a gente fala que é, por ser uma grandeza vetorial, a gente determina, convenciona um sinal que, pô, para um lado vai ser positivo, para o outro vai ser negativo, né? Não tem sempre quando a gente olha, quando desenha lá o plano cartesiano, a gente desenha assim, né? Ah, aqui é o x, ah, aqui é o y. Daí que começa a contar. 1, 2, 3. E aqui mesma coisa. 1, 2, 3, né? Então a gente está dizendo que para a direita, nessa reta aqui, é positivo, e para cima, nessa reta aqui, também é positivo. Só que se a gente começa a ir para o outro lado, e aqui é o zero, né? Se a gente começa a vir para o outro lado, pô, aqui é menos 1, aqui é menos 2, aqui é menos 3, e aqui mesma coisa. Se a gente começa a ir para baixo, é menos 1, menos 2, menos 3. Por quê? Porque a gente convenciona aqui que para a direita é positivo e para cima é positivo. A gente está convencionando também, sem precisar dizer que se para a direita é negativo, é positivo, o contrário, o inverso, é para a esquerda ser negativo. Entendeu? Mesma coisa para cima. Ah, se eu convencionei que é para cima positivo, então automaticamente eu estou dizendo que para baixo é negativo, certo? E aqui eu escolhi. Aqui eu posso escolher, entendeu? Eu poderia escolher dizer que a velocidade, que o 10 é negativo, certo? Mas a gente geralmente escolhe, quando faz aqui, que fica mais fácil para mim, entendeu? No caso, primeiro botar esse primeiro termo aqui positivo, e daí vejo qual que é o outro, em relação a esse. Pô, o primeiro termo é o VA, positivo. Se o VB for uma velocidade oposta ao VA, então quer dizer que ele tem um sinal trocado. Show, Nicole. Beleza. Então, aqui a gente pode ver a mesma coisa do VB em relação a A, que é o VB menos o VA. Continua sendo. E aqui, só para eu não terminar com um número negativo, eu vou dizer que o VB dessa vez, que é o positivo. Por quê? Porque eu posso. Então, geralmente nas questões, tá? Ah, senhor, mas e se eu determinasse, por exemplo, pô, eu quero sempre convencionar que a direita é positivo. Então, aqui no VB eu botasse menos. Daria errado? Não, porque geralmente nessas questões de movimento relativo, eles só dão e se preocupam só com o módulo, justamente porque pode ter, por convenção, alguém ter uma resposta positiva e outra negativa, entendeu? Então, eles geralmente vão dar as respostas só em módulo, tá? O módulo sendo aqui, daria 15, entendeu? Qual que é a velocidade relativa deles? É 15. Ah, mas eu calculei menos 15, quer dizer que está errado? Não, é 15, entendeu? Eu tiro o módulo dessa resposta ali, o módulo vai ser 15, certo? O valor ali é que ele se importa, a intensidade, né? Geralmente nessas questões, o sinal aqui não vai importar. É diferente do sinal daqui. Essa parte aqui importa o sinal, vocês concordam? Porque se eu não importasse, não daria esse valor aqui, não daria esse mesmo valor, né? Então, no cálculo, tem que considerar, pô, uma coisa é positiva, outra é negativa, blá, 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 show. Mas, depois que eu calculei ali, esse valor, a resposta geralmente vai dar o valor em módulo, certo? Não vai dar o valor com o sinal. A resposta final, certo? Mas então aqui, mesma coisa. Pô, considerei agora a esquerda para positivo. Então quer dizer que a direita é negativo. Para a direita é negativo. E 5 menos menos dá mais. 5 mais 10 dá os mesmos 15. Certo? Não consigo nem imaginar como seria essa imagem, né?
Qual seria o efeito prático se fosse menos 15? Tipo, o que a gente observaria fica estranho. João, sei lá, é meio tu... É porque isso é convenção mesmo. É tipo tu dizer que, pô, se a gente convencionou, por exemplo, para a direita positivo, esquerda negativo, né? E daí eu segui essa convenção nesse cálculo aqui, e aqui deu menos 15 de velocidade relativa, diria que é um vetor apontado para a esquerda, entendeu? É isso. Não... E o que faz sentido, tá? No final das contas, até faria sentido, tipo, a gente... Porque o B, de fato, está indo para a esquerda, sabe? Então, se a gente congelasse o A, se o A ficasse parado, e isso é bem importante, tá? A velocidade relativa nos diz o quê? Que isso depois a gente vai ver lá em quantidade de movimento e tudo mais, que não depende tanto da velocidade dos corpos em si, e sim da velocidade relativa deles. Por exemplo, em choques, colisões e tudo mais, tem aquelas colisões inelásticas, elásticas e tudo mais, não depende da velocidade de um e de outro, e sim essa velocidade relativa deles. Então, o que eu quero dizer? Dá na mesma eu dar com um carro a 100 km por hora numa parede, ou dois carros a 50 se fecharem. É exatamente a mesma coisa. Porque a velocidade relativa é o que importa nesse caso, entendeu? Então, nesse caso, bom, falei até demais, gente. Isso a gente mais adiante. Mas isso é algo importante, entendeu? Quando a gente pode entender nas velocidades relativas é isso. Pô, se o A ficasse parado, o B estaria indo em direção a ele numa velocidade de menos 15, caso a gente adotasse aquela convenção. Tá? Vou falar de alguns casos para vocês, gente. Ai, meu Deus, já passou. Que aula curta, meu Deus! Gente, não tem como, não tem como. É difícil demais. Mas eu vou ter que liberar vocês. E ainda teria coisa para ver de velocidade relativa, tá? Que é o caso do trem, que é caso a gente está no trem e a gente está andando no trem, como é que fica a nossa velocidade relativa? Parecido como se fosse numa esteira, a gente pode entender também como uma esteira, a esteira rolante lá, aquela esteira de correr, né, de corrida, a gente tem uma velocidade relativa, apesar de nós e a esteira que está correndo, né, a gente tem uma velocidade relativa, apesar de alguém de fora parecer que está tudo parado. Tem o caso do rio também, caso tenha alguma coisa nos ajudando ou nos atrasando, tem aí meio que uma velocidade intrínseca do rolê, e o casinho do avião, que é a gente observando de fora, é diferente, observando de fora esse pacote, né, é diferente desse avião aqui observando largar o pacote, tá? E daí depois a gente tem uma formuleta aí também que ajuda nesses casos de movimento relativo. Mas então, terça-feira a gente vê tudo isso. Tá bem? Valeu, gente. Boa aula. Como sempre, Professor, fala. Pode só dá falar. o tchauzinho. Ah, tá. Tchau, B. Perdeu o nome, mas tocou Perdi, perdi. Não me lembro o nome da música. Como é que é? E você no como passa andando no mundo. Eu não me lembro o nome dessa música. Mas é isso. Não, vou nem poder Gente, pesquisar depois. show, show, show. Fiquem bem, boas aulas, bom fim de, bons Tchau, estudos. É nóis, é tchau, nóis. prof. Boa Tchau, aula, viu, que só Isabel. deu. Obrigado, Eu falei Isabel. pouco porque eu tava na rua. Agora que eu tô chegando em casa. Ah, mas conseguiu entender? Consegui entender tudo, sim. Show, Muito show, show. obrigada, viu? Tchau, tchau. Imagina, Bom final de semana. Tchau. igualmente.